E fala galera, beleza? Alucard na área novamente e você está na Matilha Board Game. Seja muito bem-vindo ao meu canal, galera. Estamos de volta com mais um vídeo para vocês sobre o Tiny Epic Dungeons. E hoje a nossa intenção é falar sobre a expansão do Tiny Epic Dungeons, histórias. E aí? Será que vale a pena você adquirir essa expansão para colocar na sua coleção? Antes de ver o que eu tenho a falar sobre essa expansão, não esquece de deixar o like aí nesse vídeo para fortalecer o nosso canal. Se inscreva também no nosso canal, que com certeza você vai estar nos ajudando muito. Pode nos seguir também lá no Instagram, aonde nós estamos colocando bastante conteúdo por lá e também com certeza vai ajudar aí a divulgação do nosso canal. Bom, dito essas coisas, né, galera, vamos dar uma conhecida na expansão do Tiny Epic Dungeons e depois eu vou falar aí para vocês dos pontos positivos e negativos que eu achei da expansão desse jogo. Bom, pessoal, para falar da expansão histórias, né, vamos começar aqui falando dessas cartas que se chamam exatamente história. A expansão do Tiny Epic Dungeons Histórias, ela veio aí com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 histórias, tá? Que você vai aí preparar no início antes de começar a sua dungeon. E essas histórias aqui vão ter um pano de fundo, tá? Um setup de preparação e um objetivo que você vai precisar cumprir dentro da masmorra para que você possa completar essa história. Essa história vai trazer também para o jogo 2 camadas de dificuldade. Se você quiser uma partida mais fácil, você usa apenas uma história. Se você quiser, né, uma partida um pouco mais difícil, você vai fazer o seu setup com 2 histórias. Outra coisa que você vai encontrar aí na expansão do Tiny Epic vai ser 2 novos Goblins, tá, galera? E são 2 novos Goblins bem interessantes, tá? O primeiro deles é um Goblin feiticeiro, tá? Bem forte, aonde ele faz aí, né, na ação dele, ou um movimento, ou uma ação que ele vai atacar todos os heróis até 3 de distância dele, causando 1 de dano por Goblin na masmorra, tá, pessoal? Muito forte se você não tomar cuidado com esse feiticeiro. E como o próprio nome diz aí, também vem o Goblin Poderoso, que também é bem forte, tá, pessoal? Esse Goblin, ele se move e ataca um herói na área dele, causando 2 de dano para cada Goblin que tiver na masmorra. Então você pode ver aí que ele é bem forte. Eu achei bem legal a inclusão aqui desses 2 novos inimigos. Além dos Goblins, vieram 2 novos lacaios, tá? Agora você vai poder enfrentar um Golem e também um Elemental de Fogo. 2 inimigos extremamente temáticos aí, né? Para a ideia de fantasia medieval. Além de novos Goblins, novos lacaios, a expansão também conta aí com 2 novos chefes, o chefão do final da masmorra. Nós teremos aí agora a oportunidade de enfrentar um desafio contra o Funileiro e contra o tão conhecido aí, principalmente, né, depois da série do Stranger Things, Devorador de Mentes, tá, pessoal? Nós já jogamos uma partida contra o Devorador de Mentes e ele foi muito bem desenvolvido e, diga-se de passagem, nós perdemos. A expansão, pessoal, também vai contar aí com 5 novas tiles de dungeon, tá? Essas tiles, elas vêm marcadas aqui com um símbolo da expansão, histórias, e normalmente você pode ter que usar alguma delas no setup quando você seleciona a história. Caso você não precise utilizar elas no setup, você pode embaralhá-las junto com o restante das tiles normal da masmorra e incluir elas no seu jogo facilmente. Com exceção, é claro, aqui da tile da escada, aonde ela veio no jogo para que você possa construir a sua masmorra épica. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso quando eu estiver trazendo aí as minhas considerações. Pessoal, o jogo também veio com alguns equipamentos novos e isso também foi muito bacana, tá? Nós vamos encontrar aqui, por exemplo, uma lança cerimonial. Nós também vamos encontrar itens que caíram muito bem, que são utensílios, né? Que você pode ir usando aí, por exemplo, como o mapa da masmorra, os colchonetes ou até mesmo a tocha inextinguível, que vai te ajudar aí a revelar a masmorra mais rápido.
E o jogo veio também com 2 novos sets. Um deles é o set do Escaravelho, aonde vai transformar o seu mago em uma espécie de guerreiro mago. Eu já joguei com esse set e achei ele bem interessante. Então veio a lâmina, o escudo, os orbes aí do Escaravelho e o uniforme do Escaravelho. O outro set que veio foi o set da Víbora. Com o set da Víbora você vai jogar aí mais aí no estilo ninja e causando dano nos inimigos que estão no seu espaço, aí simbolizando o envenenamento. O set da Víbora vem com os olhos da Víbora, as presas da Víbora, que dependendo do combo que você faça, você pode dar até 3 ataques em uma mesma rodada, a veste das Víboras e a bomba de fumaça da Víbora, completando aí os itens que vieram junto com a expansão Histórias. Bom, pessoal, não poderia faltar novos personagens, não é? Acontece que eles resolveram trazer mais 8 personagens, agora totalizando uma bagatela de 16 personagens disponíveis para você escolher aí para suas partidas de Tiny Epic Dungeon. E personagens, na minha opinião, muito bem desenvolvidos, tá? Aonde eles não se parecem em quase nada uns com os outros. Temos aí uma humana, né? A Cloto, que é uma humana psiônica, que faz uso aí de golpes psíquicos. Nós vamos ter também aí um bruxo elfo chamado Aétoris, que tem aí uma técnica de transferência de vida, né? Ele pode roubar vida dos inimigos e transferir aí essa quantidade de vida para ele. Temos também o poderoso monge humano, aonde tem a pata do tigre, que pode eliminar diretamente um goblin e ainda gerar energia para ele. E uma habilidade muito interessante que é o foco interno, que permite que ele realize uma ação heróica extra. Temos também aí a Lara Gambit, uma aventureira humana que é capaz de pegar itens das suas respectivas pilhas de descarte, tornando aí o farm muito mais rápido e progressivo para ela. Temos aí o Cervejeiro Panda, onde você pode ver que ele tem o mesmo valor em todos os atributos, porém ao se intoxicar ele pode receber 2 dados em qualquer um dos atributos, tornando aí o personagem mais versátil agora disponível no jogo. Temos a druida Evelyn com uma poderosa magia de cura, aonde ao utilizar qualquer tipo de magia, ela pode, como efeito secundário, curar os seus aliados. E olha só, até 2 de distância em todos os aliados. Muito bacana também a druida. Temos a famosa Barda Halfling. A Barda Halfling aí tem o poder de inspirar, podendo conceder dados de atributo e também o poder de aterrorizar os inimigos. Temos o Sir Gamelin, um guardião da ordem, que pode usar o poder de zelar ao realizar ataques corpo a corpo, ou pode inspirar os seus aliados, concedendo a eles energia. Como vocês podem ver aí, 8 personagens e personagens muito bem variados. Bom, galera, deu para vocês aí conferir, né, que o conteúdo dessa pequena, grande expansão não tem nada de pequeno, né? Então agora eu vou falar para vocês um pouquinho do que eu achei dessa expansão e vou trazer depois as minhas considerações finais. Vamos começar então primeiro pelos pontos positivos da expansão Histórias do Tiny Epic Dungeons. Bom, galera, o primeiro ponto positivo, na minha opinião, a respeito dessa expansão, sem sombra de dúvida, é essa quantidade de conteúdo, tá? Nós temos aí expansões de jogos maiores que não trazem tanto conteúdo aí como essa expansão aqui trouxe. Como você pode ver aí, nós temos 8 personagens novos, dobrando aí a quantidade de personagens que você vai ter disponível. E como eu disse, as funções dos personagens são bem diversificadas, o que acaba não tornando um personagem igual ao outro. Então toda vez que você escolher um personagem diferente para jogar, você automaticamente vai ter uma experiência diferente. E aí, é claro, uma grande possibilidade de combinações de equipamento, já fazendo valer da grande quantidade também de equipamento que foi acrescentada na expansão. Os inimigos, tá? Eu não achei que foi lá uma grande quantidade de inimigos que foram adicionados, mas também não achei que foi uma quantidade que não trouxe qualidade.
tá? A quantidade de inimigos não foi grande, mas trouxe uma boa variabilidade para o jogo, na minha opinião. Os goblins novos, eles são realmente bem fortes, e quando eles nascem na masmorra, você tem que procurar matar eles o mais rápido possível, antes que chegue na ativação dos inimigos. Caso contrário, você pode até perder a partida por causa deles. Isso é muito interessante. O Elemental de Fogo e o Golem são lacaios que estão tematicamente ligados aí à sua tradição no universo aí de fantasia medieval, né? O Golem, ele é um personagem robusto, resistente fisicamente, mas frágil à magia, né? O que leva você aí a ter que encarar ele mais com ataques mágicos, porque os ataques corpo a corpo contra ele aí são bem punitivos, tá, pessoal? E falando dos chefões que vieram, né, eu ainda não joguei contra o Funileiro, não consegui fazer isso, mas consegui jogar contra o Devorador de Mentes. Na verdade, vou falar um pouquinho daqui a pouco do próximo ponto. Veio um combo praticamente inderrotável pra gente no sorteio dos chefes, onde nós tivemos que enfrentar um Devorador de Mentes e um Beholder ao mesmo tempo. Cara, foi um combo tão devastador que nós não conseguimos derrotar eles. O que, na minha opinião, trouxe ainda mais desafio para o jogo e incrementar esses dois chefes aí nessa expansão. Bom, meu segundo ponto positivo para o Tiny Epic Dungeons Histórias são as histórias. Isso mesmo. As cartinhas de história, aquelas 8 cartinhas, primeiramente elas trouxeram para o jogo mais dificuldade. Se você acompanha o canal aqui da Matilha, você sabe que eu sou fã de dificuldade, principalmente quando eu estou falando de jogos cooperativos. Se é o jogo que está me desafiando e não um outro jogador, né, eu acredito que a dificuldade tem que ser algo num nível ali do difícil para o quase impossível, para que realmente tenha um desafio. E as histórias trouxeram uma pitada a mais aí de dificuldade. Um dos 2 modos de jogo extra que vieram na caixa, ou seja, com a caixa base você tem um modo de jogar o Tiny Epic Dungeons. Com a expansão Histórias você vai ter 2 modos a mais de jogar o Tiny Epic Dungeons, então você terá 3 modos no total de jogar. O segundo modo que veio, né, na caixa, aí no caso que seria o segundo modo de você jogar o Tiny Epic Dungeons, é você fazer uso das histórias. É a única coisa que vai mudar no seu setup. Você, antes de construir a sua masmorra, você vai sortear aleatoriamente uma daquelas histórias e você então vai fazer a preparação dela e colocar ela aí no seu tabuleiro. Bom, porém, para você poder entrar no covil do chefe, você precisa antes cumprir essa história e também derrotar os lacaios. Então apareceu aí mais um objetivo na parada. Se você já achava que antes era corrido e difícil, imagina agora com mais uma coisa para você fazer. E se você achar ainda que não é dificuldade o suficiente, agora você pode embaralhar 2 histórias no setup, o que vai fazer com que você tenha 2 objetivos extras, além de derrotar todos os lacaios antes de poder entrar na sala do chefão. Então meu ponto positivo é as histórias, porque ela trouxe mais dificuldade e também porque as histórias não são repetitivas. Tá? O que eu quero dizer com isso? A historinha ali é um flavorzinho bem genérico, tá? Você não espere nenhum desenvolvimento de campanha ali dessas historinhas, é algo bem genérico, porém eles são bem distintos. Ele vai variar ali desde você resgatar prisioneiros que estão na masmorra e levar até a saída, até você pegar itens específicos ou detonar fogos de artifício dentro da masmorra. Ou seja, os seus objetivos não é ir do ponto A ao ponto B e ponto final, não é algo genérico. Tem ali uma mecânica por trás do que você precisa fazer, o que para mim também deixou bem interessante o jogo, e você ter que fazer tudo isso ali se preocupando com os goblins, com os lacaios e com a tocha que está se apagando. Então, o meu segundo ponto positivo do Tiny Epic Dungeons vai aí para as histórias. Bom, galera, nem tudo são flores, né? Então eu vou ter que trazer aí
um ponto negativo que eu encontrei no Tiny Epic Dungeons, tá? E esse ponto negativo vai estar relacionado aí ao terceiro modo de você jogar o Tiny Epic Dungeons, que eu confesso que era o que eu achava mais interessante e estava mais ansioso para jogar, tá? Esse terceiro modo ele vai permitir que você monte uma masmorra épica. Isso quer dizer que você vai ter 3 níveis de masmorra. Depois de você completar o primeiro nível, você vai desmontar toda aquela masmorra, vai remontar uma nova masmorra seguindo as novas regras, é claro, e você vai jogar o segundo nível. Depois que você jogar o segundo nível, você vai chegar no terceiro nível, vai desmontar essa masmorra e montar o terceiro nível. No primeiro nível você não vai enfrentar nenhum chefe, mas você vai ter uma história e lacaios para você derrotar. O lacaio você não é obrigado a derrotá-lo, mas cumprir a história sim. Já no segundo nível, você já vai encontrar chefe, lacaio e história. E o chefe, ele vem com um lacaio, ou seja, quando o chefe for respawnar, né, você abrir o covil dele, na verdade, você vai ter que fazer nascer um lacaio, que é um lacaio especial do chefe lá na entrada. Então ele vem acompanhado aí de um súdito, podemos dizer assim. Quando você derrotar esse chefe, você vai ter acesso ao terceiro nível da masmorra. E aí no terceiro nível da masmorra, você vai ter que enfrentar 2 chefes ao mesmo tempo. Você vai precisar derrotar lacaios para que você possa abrir o covil do chefe. No terceiro nível você não vai ter histórias para você cumprir, mas depois de derrotar o lacaio, você vai precisar derrotar 2 chefes ao mesmo tempo. O que foi bem difícil e muito desafiador para nós. Nós não conseguimos, principalmente porque, como eu disse no começo do vídeo, saiu um combo onde veio o Devorador de Mente e o Beholder, e eles deixavam a gente praticamente sem energia a cada vez que nós atacávamos ele. Isso complicou demais a nossa partida e a estratégia do time. E também o nosso time não estava lá aquelas coisas, nós estávamos conhecendo os personagens novos e acreditamos que nós não fizemos uma boa escolha ali na hora de montar a nossa comp. Talvez essa comp que a gente fez funcionaria para uma partida simples, mas para uma partida de masmorra épica não foi a melhor experiência. Bom, Alucard, mas afinal por que você não gostou, né? Olha só que ideia bacana, essa masmorra épica trouxe realmente uma grande profundidade para o jogo e era o que eu imaginava quando eu li ali o manual antes de adquirir o jogo. O problema para mim foram 2 da masmorra épica. O primeiro foi que ela delongou demais o jogo, prolongou. E quando eu falo demais, eu não estou falando de 1 hora, tá? A partida de Tiny Epic Dungeons, numa noite a gente conseguia jogar 2 partidas, né? Então seria aí, na média nós jogamos 4 horas durante uma noite. Numa média uma partida normal de Tiny Epic Dungeons dura 2 horas. Nós demoramos 4 horas e meia para concluir essa masmorra e ainda perdemos, não vencemos, né? Talvez nós ainda íamos demorar mais uma meia hora, talvez 5 horas para conseguir matar esses 2 chefes. No meu ponto de vista, né, não é muito a proposta do Tiny Epic Dungeon trazer uma partida tão grande assim. Por mim, não teria muito problema se tivesse sido só esse ponto. Tá, hoje eu quero jogar uma partida maior aqui do Tiny Epic Dungeons, então eu vou jogar a masmorra épica. Hoje eu quero jogar uma partida menor, eu posso jogar a masmorra normal, né, que é um andar só que vem aí com o jogo e acrescentar a historinha ali para aumentar um pouco a dificuldade. Ok, entendi perfeitamente isso. O problema é que eu botei muita expectativa na masmorra épica. E além de ela ter se tornado muito grande, quando nós chegamos no terceiro andar da masmorra, nós tínhamos comprado todas as cartas do deck de equipamento. Ou seja, nós tivemos a opção de escolher os 7 que a gente queria montar, porque a quantidade de inimigos e de vezes que você vai descendo a masmorra se torna muito grande. Então aquele fator de você conseguir aquele tesouro que você tanto queria se perde, porque no final você vai acabar comprando o deck inteiro. Então perdeu um pouco da emoção. E também compramos todo o deck de magia. A gente pôde escolher quais magias a gente ia poder levar, né? Então você pode ver que a gente foi para o último chefe, para os 2 últimos chefes, né, totalmente preparado para enfrentar eles. O Douglas estava jogando aqui com o monge e ele chegou a trocar de set no meio da partida, descartou o set inteiro dele e montou um novo set. Então,
isso perdeu um pouco aí do valor, né, do tesouro no Dungeon Crawler. Os equipamentos acabaram se tornando algo não tão importante assim de se pegar. E eu não gostei muito disso. Não é? Quando o equipamento perde o valor dele num jogo, dito aí um certo jogo que saiu, que todo mundo está pedindo para eu fazer vídeo, em breve terá, é uma falha que esse jogo tem. Se você não sabe qual é, Massive Darkness 2. O Tiny Epic Dungeons cometeu esse erro aí neste modo específico, porque você acaba comprando praticamente tudo que você pode comprar e aí você escolhe aquilo que você quer ficar e não que o jogo fica desequilibrado como no Massive Darkness 2, mas perde aquele tchan, sabe, de você pegar um item. Bom, esse foi o ponto negativo, né, na minha opinião, aqui da expansão do Tiny Epic. Agora vamos lá para minha consideração final. E aí, vale a pena ou não você ter essa expansão na sua coleção? Bom, pessoal, será que vale a pena eu expandir o meu Tiny Epic Dungeons com a expansão Histórias? Vale, tá? Na minha opinião, valeu muito a pena, não me arrependi, né? Com certeza eu faria essa aquisição novamente. Os pontos positivos me agradaram mais do que os pontos negativos. E para mim o ponto negativo, ele pode ser contornado simplesmente com você escolhendo uma outra modalidade do jogo, né? Você pode jogar ele das outras formas que ele roda muito bem, né? Isso costuma acontecer com alguns jogos em expansões e principalmente quando as pessoas tentam criar vários modos de jogo para um jogo só. Você vai perceber que aquele jogo não foi feito para rodar daquele jeito. E é o sentimento que eu tive com a masmorra épica no Tiny Epic Dungeons. Por exemplo, se você já jogou o Arena The Contest, o sentimento que eu tenho é que esse jogo foi feito para PVP. Portanto, o co-op dele não funcionou da forma como eu esperava. Porque eles incluíram no jogo. O jogo foi pensado originalmente para ser jogado no modo PVP, aonde, na minha opinião, apesar de não gostar muito, preferir o modo cooperativo, o jogo rodou muito melhor do que no modo cooperativo. E é a sensação que eu tive aí com a masmorra épica, né, do Tiny Epic Dungeons. Mas isso não tira o crédito de tudo que a expansão traz. E de como ela vai amplificar o seu jogo. E de como você vai ter mais e mais partidas sem repetir personagens, com equipamentos diferentes, com monstros que vão aumentar o seu desafio. Talvez você possa até tentar ali achar um equilíbrio, né, nessa masmorra épica, mas aí já vai entrar House Rules e me dá até coceira de pensar nisso só de lembrar do Massive Darkness 2. Vou trazer um vídeo falando de tudo isso para vocês. Tá, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa é a minha opinião sobre a expansão do Tiny Epic Dungeons. Se você curte Dungeon Crawler e curtiu o Tiny Epic Dungeons, pode pegar a expansão que ela vai sim acrescentar muita coisa para você e talvez o meu ponto negativo não seja algo negativo para você, não é? Nós pensamos de forma diferente, mas eu gosto sempre de trazer a minha opinião mais sincera possível e vocês sabem disso, que nós somos a última resistência aqui do YouTube em relação a uma opinião sincera sobre os board games. Beleza, galera? Não esquece de deixar o like e se inscrever no nosso canal. Aquele abraço e até a próxima.